mais forte que você puder a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Que noite poderosa. Ainda bem que Deus está dando a gente a oportunidade de estarmos aqui. Você que está acompanhando em casa também. Lucas capítulo 10, por favor. O versículo de número 30. Lucas capítulo de número 10. O versículo de número 30. Eu quero compartilhar uma palavra no seu coração esta noite. Essa noite de ceia. Essa noite tão abençoada, poderosa. Lucas capítulo 10. O versículo de número 30. Quando os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caindo nas mãos dos salteadores, os quais o assaltaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, ou quase morto. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Que esta palavra venha ao nosso coração hoje com graça, com poder e autoridade, no nome de Jesus. Obrigado por tua presença nesta noite. Que o nosso coração hoje seja alcançado pela tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Por gentileza, pode se assentar. Deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, quando Jesus fala desta parábola, Jesus escolhe essa parábola, ele conta esta parábola para que ele pudesse falar e explicar um pouco sobre o amor ao próximo. Sobre o que, irmãos? O amor ao próximo. E Jesus então resolve contar essa parábola. Ele cita um homem que está saindo de Jerusalém e está indo em direção a Jericó. Jesus mostra a origem, o ponto de partida, e Jesus mostra o destino daquele homem. Era alguém que queria sair de Jerusalém e ele queria chegar em Jericó. Jesus não conta do interesse do homem. Jesus não fala nada. O que esse homem iria fazer em Jericó? Jesus não diz qual era o destino, qual era o objetivo deste homem. Jesus apenas diz que ele sai de Jerusalém e ele está indo em direção a Jericó. Certamente havia um propósito no coração deste homem. Certamente havia algo que ele gostaria de fazer ali no destino. Mas Jesus não diz para a gente qual era o objetivo. Jesus diz apenas qual era o destino daquele homem. E eu acredito que quando este homem decide fazer esta viagem, havia algo no seu coração. Havia um plano. Porque ninguém faz uma viagem por fazer. Ninguém decide sair de um lugar, chegar ao outro do nada. Todas as vezes que definimos um destino para nós, todas as vezes que definimos aonde queremos chegar, há um propósito. E eu fico pensando comigo que algumas vezes na nossa caminhada, no destino da nossa vida, nós também fazemos planos. É muito provável que você já fez um plano para esta semana. É muito provável que você já fez um plano para este mês. É muito provável que talvez você tenha feito um plano para o resto deste ano. Sim ou não, gente? É provável que alguém tenha feito planos até mesmo para o ano que vem, para daqui a alguns anos da vida. Nós fazemos planos de onde nós queremos chegar. Então, quando nós pensamos na vida profissional, quando você pensa na tua vida profissional, certamente você já tem um plano. Aonde é que você quer chegar? Quando pensamos na vida familiar, temos um plano. Onde você quer chegar? Quando pensamos na vida ministerial, também já há um plano no nosso coração. Aonde é que queremos chegar? Até onde queremos que o nosso ministério alcance? Quando pensamos na vida financeira também, aonde é que nós queremos chegar? Quanto queremos ganhar? O que nós queremos conquistar? Então, o fato é, irmãos, que assim como aquele homem, ele sai de Jerusalém e ele tem um foco. Eu quero chegar em Jericó. Muitos de nós também temos um foco na vida, um destino, um alvo que nós queremos alcançar. E aquele homem, diz a história, diz a Bíblia, que aquele homem simplesmente, o alvo dele é chegar em Jericó.
E se alguém perguntasse para ele no início da viagem: olha, para onde você está indo? Ele diria: estou indo para Jericó. Se alguém perguntasse para ele: você quer chegar aonde? Ele diria: eu quero chegar no meu destino, quero chegar em Jericó, porque ele havia decidido no coração onde queria chegar. Quantos de vocês já decidiram no coração onde vocês querem chegar, em alguma área da tua vida? Deixa eu ver. Já decidiu, sim ou não, gente? Deixa eu ouvir um amém aqui essa noite. Já tomamos também uma decisão. Eu sei que uma das decisões que nós queremos chegar no céu. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui, né, irmãos? Isso é unânime, todos aqui queremos chegar no céu. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui. Mas aqui na terra, enquanto estamos aqui, também temos destinos, convicções. E eu quero pregar essa palavra essa noite, porque eu quero mexer com algumas coisas com você. Porque nós temos, muitas das vezes, traçado aonde queremos chegar. Mas eu também queria tentar hoje convidar você a trazer a sua memória de algumas coisas, de algumas decisões, de alguns destinos que você um dia quis alcançar, que fazia parte dos seus planos, sonhos que você um dia queria alcançar, objetivos pessoais que você também gostaria de alcançar, coisas que talvez lá atrás, quem sabe um mês atrás, um ano atrás, algum tempo, era algo que queimava no teu coração, era um destino, era um ponto de chegada que você tinha como meta para a tua vida. E quando nós olhamos para a parábola do texto de hoje, Jesus está nos contando algo interessante. Jesus vai dizer que nesse homem que quer sair de Jerusalém e quer chegar a Jericó, é um homem que tem um destino, e no versículo 30 diz que no destino, na rota daquele homem, na rota de alguém que sai de um ponto de partida e tem um ponto de chegada, ele sabe onde quer chegar. É como eu e você, nós também estamos numa rota. Quem sabe sonhos, projetos que você tinha um ano atrás e que talvez não alcançou, talvez você esteja na rota. Projetos que estão no nosso coração, nós estamos numa rota, em direção aonde queremos chegar, em direção àquilo que queremos alcançar. E Jesus conta nessa parábola que na rota, no destino, na rota para o destino, no meio do processo, quem sabe quase chegando lá no destino daquele homem, aquele homem, diz a Bíblia, que ele foi assaltado por salteadores. Isso fala muito comigo. Fala de alguém que está focado, alguém que está caminhando, quem sabe levando suas coisas, suas bagagens, se preparou para aquilo, e ele está indo em direção aonde queria chegar, aonde queria alcançar. Mas a Bíblia me conta que no meio do caminho aquele homem foi parado. E quando aquele homem foi parado, ele não foi apenas parado, mas ele foi assaltado por salteadores. Do nada, irmãos, alguém chega e para os planos daquele homem. Do nada, alguém chega e rouba daquele homem o direito de prosseguir, o direito de pelo menos pedir misericórdia. Aquele homem não teve chance nem mesmo de dizer para os salteadores: olha, não faça isso comigo, porque eu tenho um lugar para chegar. Não, ele não teve chance. Simplesmente ele foi impedido. E por que eu estou pregando essa palavra? Estou trazendo essa palavra para a gente porque há uma convicção no meu coração de algumas vezes que você e eu também fomos impedidos no meio do caminho. Quem sabe você chega para o culto essa noite, esse culto de ceia poderoso, mas o sentimento do teu coração ou a realidade da tua vida é que houve um momento que estava tudo bem, você estava na rota, estava caminhando, quem sabe era um dos seus melhores momentos financeiros, talvez era um dos seus melhores momentos ministerial, era um dos melhores momentos da família, era um dos melhores momentos, quem sabe, da tua empresa, era um dos melhores momentos da tua caminhada, mas de repente alguém veio e te assaltou, tomou algo de você, tomou algo que te impediu de continuar, te deixou parado. A Bíblia diz que os salteadores vieram e pararam a viagem daquele homem, pararam a rota daquele homem, impediram ele sem motivo aparente, não tinha motivo. O único motivo de parar aquele homem é que eles queriam tomar aquilo que ele tinha. O único motivo é que eles queriam parar aquele homem, não tinha motivo louvável.
A Bíblia não diz, mas é muito improvável que aquele homem tenha feito raiva em alguém e por consequência ele foi parado. Não, ele está apenas seguindo o caminho. Ele está apenas indo para onde ele gostaria de chegar. Mas do nada levanta alguém e assalta aquele homem. Para a rota daquele homem. Estou pregando isso, irmãos, porque algumas das vezes, ou alguns de nós nos encontramos assim. Estava fluindo, mas hoje a gente está parado. Parado por causa de tanta decepção. Parado porque de alguma forma alguém veio e nos assaltou. De repente, de alguma forma alguém chegou, veio e assaltou, tomou algo de você. Tirou aquilo que você tinha. Tirou aquilo que você estava fazendo, tirou da tua mão. O texto diz que aquele homem foi despojado, tomaram tudo dele. E a minha pergunta esta noite, para a gente refletir é: o que tiraram de você? Daquele homem tiraram tudo, assaltaram ele, levou tudo. Mas quando a gente pensa em nós, olhando para a nossa vida, olhando para você, o que é que tomaram de você? Tomaram seus bens? Tomaram seu filho? Sua filha? Uma outra mulher veio, tomou seu esposo? Um líder tomou algo de você? Quem sabe um pastor antigo veio, tirou seus cargos, tirou sua dignidade. Talvez alguém com palavras tirou de você um sonho, uma expectativa tão grande que você estava, mas com uma palavra. Porque a Bíblia diz que os salteadores vieram com violência, bateram naquele homem. Talvez não tocaram em você, mas a palavra que disseram tomou uma expectativa, tomou um sonho, tomou uma esperança, bloqueou você. Às vezes a atitude de alguém te deixou tão chateado, tão revoltado, que te fez parar. Aquele homem é um homem que tem um destino. Ele está caminhando em direção onde ele quer chegar, mas ele foi parado por alguém e alguém vem e o assalta, toma dele tudo, impede de continuar a caminhada. E se não bastasse tomar tudo que aquele homem tinha, se não bastasse roubar aquele homem, a Bíblia diz que o agrediram fisicamente, feriram o corpo daquele homem e deixaram ele abandonar no caminho. Algumas vezes as pessoas não ferem o nosso corpo, mas ferem a nossa alma. Algumas vezes as pessoas não encostam em nós, mas dizem palavras que nos matam. Algumas vezes situações vêm e roubam a nossa alegria, rouba aquela expectativa. Você está ali todo empolgado, todo animado, porque vai acontecer algo, porque você está sonhando com aquilo. E às vezes a forma como alguém reage com você, vou usar uma expressão, vê se você me entende. Às vezes, com a cara que a pessoa te olha, ela já te assalta. Sim ou não? A cara de desprezo, tipo assim, tô nem aí, sabe? Te mata. Às vezes não precisa falar nada, é um assalto. Aquele homem foi agredido, deram chutes, quem sabe, empurrões. Mas às vezes a surra que alguns de nós temos tomado são surras de palavras. Palavras que vêm e não saem da nossa memória. Você tenta reagir de novo, mas aquilo te enfraquece. O que falaram com você, o que falaram de você, ou o que falaram para você, te assaltou. Mas eu vim te falar uma coisa essa noite. Deus sabe o tamanho da sua dor. E eu estou acreditando do fundo do meu coração que esta é uma noite de cura para a gente. Aquele homem não esperava que fosse assim. Ele esperava que ia dar tudo certo, mas ele foi surpreendido. E às vezes a gente é surpreendido no meio do caminho. E o pior, irmãos, que nós podemos observar é que aquele homem, depois de ter apanhado, depois de ter sido assaltado, deixaram ele no caminho, interromperam o caminho dele, pararam o caminho daquele homem. E eu queria pensar uma coisa com vocês, sabe? O problema aqui não é só aquele homem ter sido roubado, não é só aquele homem ter levado uma surra, porque quando fala de roubo material,
a gente trabalha e compra de novo. Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Quando fala de uma surra física, a gente passa remédio, vai no médico, daí a pouco sara e a gente continua a vida. Sim ou não, irmãos? Quando alguém vem e interrompe o seu caminho, talvez não é o pior, porque alguém bloqueia o teu caminho, mas com a graça de Deus, uma hora você levanta, sacode a poeira e volta a caminhar novamente. O problema é o que fazer quando a gente é abandonado, meio morto no caminho, pelas pessoas que nós mais contávamos com elas. Aí é duro. Assalto, trabalha, levanta. Surra, aí a pouco sara. Interrompeu o caminho uma hora a gente levanta e vai de novo. Mas ser abandonado é uma situação muito difícil. Aquele homem, ele foi assaltado, ele apanhou, o caminho dele foi interrompido e ele foi deixado no caminho. Quando a gente é deixado no caminho, a gente não tem força para levantar, não sabe para onde ir. Fica um sentimento horrível de que a gente não tem valor, ou de que o nosso valor era só quando nós tínhamos alguma coisa para oferecer. Você não tem com quem contar, você não sabe para onde pedir ajuda. E muitas das vezes a única coisa que a gente consegue ver são as costas daqueles que nos abandonaram. São as costas daqueles que passaram e nos deixaram de lado. Depois de machucarem bastante aquele homem, abandonaram ele, deixaram quase morto, como um cachorro no meio do caminho. E aqui eu quero fazer mais uma pergunta para você, para mim, para nós. Você já foi abandonado, esquecido, quando você mais precisava? Você já foi deixado quando você mais precisava de ajuda, mais necessitava de alguém e ninguém apareceu? Se você já viveu isso, a gente sabe muito bem, a gente já sentiu na pele o que aquele homem viveu. Você tinha um plano, tinha um sonho, tinha um alvo, estava caminhando em direção a um projeto, mas quando veio tudo isso, quando veio todas essas dificuldades, e você foi deixado, ninguém estendeu a mão, ficamos decepcionados, sem nada, parado no meio do caminho, quase morto. E é muito provável que tenha alguém aqui hoje que chegou no culto assim, se sentindo meio morto, parado, abandonado, sentimento ruim, queria fazer algo, mas não consegue, por causa do desprezo do outro, porque foi assaltado por uma palavra. Quem sabe você está chegando aqui, meu irmão, você veio para a ceia, mas se você pudesse, seu desejo era entrar para dentro de um quarto e chorar. Seu desejo, quem sabe, era poder desistir, de tamanha, você quer caminhar, mas tem alguém te bloqueando o tempo todo, ou te ferindo o tempo todo. Mas eu quero falar uma coisa para você. Apesar da gente já ter tido um louvor poderoso, apesar da gente ter cantado, orado, chorado, deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Apesar de tudo isso, talvez ainda exista uma ferida na tua alma que dói, que te machuca, mas eu quero liberar uma palavra para você esta noite, que esta será uma noite para Deus curar você, para Deus levantar você, para Deus estender você, para Deus fazer você chegar ao destino onde Ele tem para ti, para Ele curar tuas feridas, sarar a tua alma. Hoje é noite de ceia, é noite de a gente sentar na mesa com o Pai e dizer para Ele: Pai, estou ferido, está doendo, me mataram, me pararam, mas Ele vai dizer para mim e para você: mas filho, eu estou aqui para te levantar, para te curar, para te sarar, porque o plano que eu tenho para você, homem nessa terra não vai impedir. A história vai ficando cada vez mais triste. O versículo 31 diz que aquele homem assaltado, ferido, com a vida parada, porque parou o caminho dele, e abandonado, a Bíblia diz no versículo 31, que um sacerdote passou e passou de lado, não fez nada. Sacerdote é como o pastor nos dias de hoje, o líder. É um pastor ou um líder que viu ele quase morto, mas não se importou, não fez nada. E eu quero falar uma coisa para você. Aproveitar que hoje, para nós batistas, para algumas denominações, o dia do pastor foi dia, acho que dia 8.
A Igreja Batista Nacional é o segundo domingo de junho, é hoje. Então eu quero aproveitar para falar disso. Porque talvez você está aqui e possivelmente houve uma fase da sua vida que você esperava muito a ajuda do pastor, esperava muito a ajuda de um líder, e a sensação que você tem é que ele não fez nada. Às vezes você vem para esse culto hoje, mas quando você olha para a sua história é, você tem uma tristeza no teu coração, que você ficou imaginando, o pastor vai me ajudar, o pastor vai vir, mas a sua maior decepção é que quem foi o seu pastor naquele momento falhou com você. E eu digo mais, talvez o pastor seja eu. Talvez foi um momento da tua vida que você tinha tanta expectativa e a gente não conseguiu suprir a sua expectativa. Eu quero aproveitar a mensagem para te pedir perdão. Quero aproveitar a mensagem para dizer para você que nos perdoe. Porque quando eu olho para esse texto e vejo um sacerdote que passa de largo, às vezes é muito fácil a gente simplesmente criticar quem nos deixou, quem não nos estendeu a mão na hora que nós mais precisávamos. Mas muitas das vezes, aquele que era para estender a mão, não estendeu a mão, porque ele também estava com a mão assim pedindo ajuda. Algumas das vezes alguém vem, a gente tem uma expectativa e alguém fura um líder, um pastor que a gente contava tanto, mas talvez foi no momento que aquele líder, aquele pastor também estava passando luta, também estava passando alguma dificuldade, e aí não conseguiu atender, ou não conseguiu nos ajudar. Mas fato é, irmãos, que a gente encontra pessoas assim, como aquele homem, tão tristes. Por quê? Porque o sacerdote passou de largo, porque o líder passou de lado. A Bíblia diz no versículo 32 que os levitas, ou um levita passou também e não fez caso, passou de lado. E esse levita, para mim, não é apenas o levita, a equipe do louvor. O levita são todos aqueles que servem na casa de Deus. O levita é aquele que serve. Ou seja, esse texto mostra para mim de um homem que estava numa rota, estava no destino, mas ele foi assaltado, ele foi agredido, roubado tudo que ele tinha, deixou ele meio morto, e quando ele tinha a expectativa de que vou trazer para os dias de hoje, quando ele tinha expectativa de que a igreja, ou alguém da igreja ia fazer alguma coisa, ou o pastor, ou o líder, ou os levitas, os que serviam, ele ficou frustrado, porque todos eles falharam. E isso pode acontecer. Infelizmente pode ser uma realidade, mas dói. Mas eu queria te falar uma coisa essa noite, porque quando eu olho para esse texto, eu vejo 3 personagens: o sacerdote que passa de lado, o levita que passa de lado, mas eu vejo também um bom samaritano. E eu quero dizer para você uma coisa que eu aprendo desse texto: na igreja não tem apenas o pastor que falhou. Na tua caminhada na igreja do Senhor Jesus, não tem apenas o líder que falhou. Na igreja não tem apenas o levita que falhou. Na igreja tem o bom samaritano, e nessa parábola o bom samaritano representa Jesus. Que quando o líder falha, quando o pastor falha, quando os levitas falham, quando a família falha, quando o amigo falha, quando a esposa falha, quando o marido falha, quando o pai falha, quando a mãe falha, ele nunca falha. Então a Bíblia diz que no versículo 33, Jesus está dizendo: um samaritano ia de viagem, chegou perto dele e se encheu de compaixão. Eu aprendo nesse texto, meus irmãos, que um bom samaritano é aquele que parou, é aquele que desceu, ele teve compaixão do homem. Porque, irmãos, quando o Senhor Jesus olha para mim, olha para você e nos vê ferido, Ele se compadece de nós, Ele compadece de você, Ele compadece de mim. O versículo 34 diz que aquele bom samaritano, ele abaixou, ele atou as feridas, ele enfaixou as feridas daquele que estava deitado. Ele colocou azeite, ele colocou vinho, ele pegou aquele homem ferido, colocou sobre a sua cavalgadura e levou para uma estalagem e cuidou daquele homem. Esse texto então mostra para mim que o bom samaritano é aquele que vem
para sarar as minhas feridas. Que o bom samaritano é aquele que tem azeite, é aquele que tem vinho para curar as minhas feridas. O bom samaritano é aquele que, quando eu não consigo caminhar, ele me pega, coloca na sua cavalgadura e me faz chegar ao destino que Jesus preparou para mim. O bom samaritano é aquele que se preocupa comigo e com você. Ele aplica o azeite, ele aplica o vinho sobre as nossas feridas. E para que serve o vinho? O vinho, nesse contexto, serve para sarar feridas. Quando aquele homem se inclinou com o vinho, ele estava dizendo para o viajante: olha, pararam você, assaltaram você, deram as costas para você, mas eu me importo contigo. Eu vim hoje ser um porta-voz de Deus para a tua vida, para dizer para você que Jesus se importa com você, Jesus se importa comigo, Jesus se importa com cada um de nós aqui. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Não é porque alguém que a gente amava falhou, não é porque alguém que a gente tinha expectativa falhou, não é porque aquela pessoa que nós tínhamos tanta expectativa e que ia estender a mão falhou. Isso não quer dizer que Jesus tenha falhado. As pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas têm os seus problemas, as pessoas têm as suas ocupações, mas existe Jesus, o bom samaritano, que quando você dobra o joelho no chão, ele responde a tua oração, ele atende o teu clamor, ele sara o teu coração e ele te coloca de pé. E eu acredito que esse Jesus, o bom samaritano, está aqui esta noite para sarar as nossas feridas, para nos colocar de pé novamente, para restaurar o nosso ânimo, para restaurar a nossa força, porque eu e você, se vamos chegar a Jericó, vamos chegar a Jericó. Se eu e você temos um destino, nós vamos chegar a esse destino, nem que seja carregado por Jesus.